Olá, meu nome é Pedro e o nosso grupo vai falar sobre a funcionalidade swap dos sistemas operacionais e a gente vai demonstrar exemplos no Linux. E a swap, como a gente sabe, é uma função que é para utilizar uma seção do disco rígido como memória virtual, para complementar a memória física, para quando alguma coisa que está sendo feita no computador não tiver memória suficiente. Olá, eu sou o Lucas, estudante da Engenharia de Computação, e vou falar um pouco de Swap Management. O SO eventualmente tem que dar free a algumas páginas privadas ou anônimas, ou alocar uma página ou outra, porém não é tão simples fazer isso. Ele não pode simplesmente pegar uma página e descartar. Ela tem que ser copiada cuidadosamente para um backend storage. Esse backend storage é o swap area. E para isso, para ele poder mover para o swap area, ele usa o swap management. A memória virtual e o espaço swap, assim dizendo em português, para ficar mais claro, para entender o que está acontecendo, permite que um grande processo funcione, mesmo que o processo seja apenas parcialmente ali na memória física. Como com as páginas antigas podendo ser trocadas, a quantidade de memória endereçada pode facilmente exceder a RAM. Ou seja, vamos supor que está com um arquivo, sei lá, uma IA para rodar e ela precisa de 20 GB de RAM, e você só tem 8. Ela pode facilmente ser executada através de swap. Uma vez que a procura dessa paginação garantirá que as páginas sejam carregadas se necessário. Porém, ele irá usar seu disco rígido para isso, e ele é lento, muito lento. E os processos estão frequentemente a tratar de uma grande quantidade de memória, vai ser muito caro em desempenho, o que fará que dentro da área de swap não seja tão legal assim. Então, apenas mais RAM poderá ajudar nisso. O swap está ali mais para dar uma ajudinha. Lembra que nessa parte swap management, a maioria das coisas que for falada aqui está dentro da biblioteca linux/swap.h. Cada área de swap ativa tem uma struct chamada swap-info, que descreve toda ela. Todas essas structs são armazenadas em vetores estáticos chamados de swap-info, com 32 entradas. Logo assim fica subentendido que pode haver 32 áreas de swap no máximo em um sistema, independente da sua quantidade de memória. Cada uma dessas áreas são divididas em páginas com o tamanho dos slots do disco, onde o primeiro slot sempre contém informações que não podem ser sobrescritas, independente do seu sistema operacional. Quando ocorre o swap out, o que está sendo usado no PTE é usado para localizar a área de swap. Para ativar uma área de swap é utilizada a função sys/swapon, que será explicada mais para frente. O que eu posso dizer por enquanto é que ela utiliza dois parâmetros: o caminho para o arquivo de swap e de algumas flags. Enquanto está ocorrendo, o Big Kernel Lock, BKL, também chamado assim pela sigla em inglês, impede que outras aplicações entrem no kernel enquanto é executada essa área de swap. Em comparação com a ativação de uma área de swap, desativar é muito custoso, pois a área não vai ser simplesmente removida. Ela não pode ser simplesmente removida, ela tem que voltar a ser a memória principal. E não existe maneira rápida de mapear uma entrada de swap para um PTE, o que requer que tablelas de páginas sejam usadas para isso. A syswapoff é responsável por desativar uma área de swap. Bom, o mecanismo do swap ele possui duas operações básicas, que são o swap out, o swap in e o swap out. A operação do swap out ela retira dados de um determinado processo da memória principal e armazena os dados na área do swap já previamente reservada. Ou o sistema operacional, dependendo do caso, ele pode criar um swap file. E a operação do swap in ela faz o contrário, ela traz a memória secundária é lida a fim de carregar as informações do processo na memória principal. Bem, a ativação do swap pelo terminal é feita através do comando swapon. O comando swapon ele pode receber diversos parâmetros, separando eles em dois grupos: options, que vai me dar as opções para este comando swapon, e special file, que é o arquivo a ser
a ter o swap ativado. O principal parâmetro é o parâmetro A de options, que ele faz com que todos os dispositivos fiquem disponíveis para paginação em swap. O swap-on-A, ele retira esses arquivos do arquivo que está na pasta /etc/swapspaces. Ele também ativa a paginação para estes arquivos e dispositivos. Ele possui também o seu reverso, o comando swap-off, que desabilita o swap em dispositivos ou arquivos dados. A flag principal também é a flag A. E Special File ele pode ser usado para especificar um dispositivo ou arquivo específico para o qual o swap deve ser realizado, deve ser ativado. O mecanismo de associação das áreas de memória e uso de swap no disco ele é ativado quando uma página de memória é movida para a área de swap. O SO, então, ele usa a PTE, que é a entrada da tabela de páginas, para armazenar a localização de tal página, convertendo, então, os bits para uma posição no swap. E então nós temos as arquiteturas, elas vão ser então capazes de determinar se uma PTE ela está presente ou foi colocada na memória swap através de alguns bits específicos que existem na PTE. A memória swap ela funciona como uma extensão da memória primária, e embora a swap ela seja muito, muito importante quando o usuário inicia muitos processos, e mais processos do que só a memória pode suportar, as operações de swap in e swap out elas são muito, muito custosas por causa dos acessos ao disco, da memória secundária. E o mecanismo de swap ele é importante porque algumas informações que estão contidas na memória primária, elas se tornam obsoletas, elas não são mais utilizadas. O mecanismo do swap remove essas informações obsoletas. Tá. Os usuários eles podem criar arquivos swap, se alguma necessidade eles souberem que vão precisar de mais memória, quando vão abrir um arquivo muito grande. E esse mecanismo ele é feito com swap file. Então, além da memória previamente alocada para swap, usuários e o SO podem criar swap files para aumentar ainda mais a memória do swap. O SO geralmente usa esse recurso para quando a swap está muito lotada e algumas páginas sujas, como a gente chama, dirty pages, elas são como dirty pages são páginas que ainda não foram atualizadas no disco, elas não podem ser simplesmente apagadas da memória principal, da memória swap, na verdade. E, então, por isso o SO ele cria swap files para mover essas dirty pages para esse swap file e liberar espaço na swap. Vamos falar agora um pouco sobre a liberação de páginas de memória. Como já foi dito para a swap, a página de memória segue o mesmo princípio. Ela não pode ser simplesmente liberada. Tem que ter um swap back, se pode assim dizer, em todas as páginas. Isso requer que todas as tabelas de página dos processos sejam percorridas até encontrar os PTs que a referenciam, para que assim ela possa ser desativada e trocada. Isso significa que a desativação do swap falhará se a memória física não estiver disponível, porque ela tem que percorrer ela inteira. No pior dos casos, para encontrar esse PT, ele pode estar ali na última página de memória. Ele vai ter que percorrer todas elas, o que pode acabar estourando a memória caso não tenha. A função responsável por fazer isso vai ser a sys swap-off,
essa função atualiza struct swap info. A função e a função que vai fazer esse pageout é a try to use. Para cada slot utilizado no swap map, as tabelas de páginas têm de ser percorridas à procura da mesma, como discutido antigamente. Todas as tabelas de páginas pertencem a uma struct, que em geral, essas liberações delas vão ser feitas pelas seguintes operações. É chamada a função user_perfwalk, que irá remover toda a swap infrastructure da lista de swap e atualiza o número global de páginas de memória disponíveis e o total de entradas de páginas. Depois disso, outra função irá percorrer página por página que foi desativada e ele irá fazer um loop nesse mapa de swap para poder atualizar eles, porque teoricamente você não está fazendo ele voltar a ser uma memória principal. Isso é muito custoso. Você está apenas desativando ela, falando, olha, ela está disponível para ser usada novamente. Então ela foi não inicializada e não removida de fato. Isso não tem como fazer. O Linux ele usa um sistema de cache para evitar acessos desnecessários às páginas sujas, né, as páginas que foram lidas, modificadas e gravadas na área de swap, mas elas não foram atualizadas na memória secundária. Então existe uma tabela dessas páginas e cada instância dessa tabela contém as informações do swap file, da onde na qual a página foi salva, posição da página no swap file e a localização do swap file. Bom, o código a seguir se trata da chamada sistema swap_on, que inicia a memória do swap nas linhas 31, 3147 a 3158, trata algumas flags e retorna valores de erro, dependendo do valor das flags. A is underline ela verifica se ocorreu algum erro com uma variável. E o goTo é uma instrução que realiza saltos de acordo com um label previamente definido. Então, ali nas linhas 3166 tem goToBadSwap, que BadSwap é um label que foi definido e está lá no fim da função. Na linha 3180 a 3192 ele faz novas verificações. Então, a Syscall Swap_on ela sempre está fazendo essas verificações de erro e para ver se as operações estão sendo realizadas corretamente. Pode passar. Enfim, é um tanto complexo e aí tá bom. Volta um pouquinho. Tanto complexo essa função do swap_on. Ali nas linhas 3355 ele começa os labels, pode passar. Então o goTo ele manda para cá e pula todo um código. Bem, nós temos também a swap_cgroup swap_on, que faz parte dos cgroups, que eles foram desenvolvidos em 2007 para separar algumas funcionalidades do kernel, para poder limitar algumas coisas, e também eles fazem uma parte de controle. O Lucas falou antes que nós temos um array estático que controla as áreas de swap. Aqui ele faz uso desse array para alocar as partes de memória necessárias, zerando cada uma dessas partes ali na linha 167, onde ele faz o VZAlloc, alocando um tamanho de array que é definido através da quantidade de páginas que foi pedida. E então ele copia desse vetor de estruturas swap_cgroup ctrl na linha 181 para essa variável ctrl o endereço de um determinado ponto deste array que armazena as áreas de swap. Ele então faz algumas trocas para conseguir colocar as partes necessárias, então o tamanho do array, que
existe nesse ponto, o array em si, que é completo de zeros, né? Porque ele só foi alocado o espaço. Então, se ele tiver algum problema de não haver memória, como ele fala aqui na linha 179, que ele usa esse goToNoMem, ou na linha 192, que está dentro de um if para se houver se a memória estiver em baixa oferta, ele consegue, ele emite algumas mensagens de erro e retorna um erro, um erro. Se não, ele só desaloca um mutex que ele usa aqui para que não haja duas mudanças ao mesmo tempo nessa estrutura, nesse array global, né? E retorna 0, ou seja, sucesso. Bem, nós temos também a sua contraparte, que é a swap cgroup swap-off, que ela vai fazer a questão de liberar espaços de memória de swap que não estão sendo mais utilizados por alguns programas, tomando cuidado para apagar todo o conteúdo dessas áreas de dados, como a gente pode ver aqui na 213 e na 214, para que esses dados não vazem entre outros programas, ou um programa que chegue num próximo momento para usar aquele espaço de swap. Então e todas essas ações que eu estou falando aqui, elas são dentro de um mutex, porque nós temos porque não pode haver corrida por essas ações. E daí, então, se houver um mapa, ele vai iterar por cada página do mapa para liberar essa página, que foi o que o Lucas também tinha dito anteriormente, para conseguir, então, que essas páginas deixem de existir. Então, ele libera o mapa e a função acaba. A envswap, ela serve para quando o dispositivo começar a hibernar ou estiver voltando de uma hibernação, ele possa ter espaço no swap files para conseguir conseguir hibernar ou sair daí, principalmente hibernar, mas também sair da hibernação. Nós temos também a PTE to swap entry, que faz a função dita lá anteriormente, que é sobre o mecanismo de associação das áreas de memória e uso de swap no disco, que ele vai fazer essa troca entre uma PTE, né, uma entrada da tabela de páginas, para uma SWP underline entry T ali, né, que está na linha 77, que ela fala que ele vai trocar as flags, trocar as partes necessárias, porque tem partes que são diferentes, então ele faz essas trocas e retorna esse swap entry. Bom, então a função swap ela aloca uma área de memória para uma página, e a função VM bug on page ali na linha 189, 190, o primeiro parâmetro é uma condição, e se essa condição for verdadeira, ela aborta, e dependendo do caso, ela pode jogar fora, dar dump page nas páginas, jogar as páginas fora. Essa condição eu vou comentar mais para frente. E na linha 207, ele tenta adicionar a swap cache. Escorreu um erro, ele salta para o go to fail, que é um label definido. No próximo slide.
E, então, se falhar, o programa retorna 0, senão o programa seta a página como dirty, suja, e retorna 1. A edit swap cache, essa função é bem parecida com a edit to page cache logged no swapper space. E na linha 144, perdão, na linha 114, ela seta a página na swap cache. Agora temos a função swapin NRP. Ela basicamente retorna assim, o número de páginas disponíveis para fazer o swapin. Porque não é tão simples assim como jogar um lane page swapin. Tem que ter uma função toda para isso. Ela começa ali, primeiramente pegando o número máximo de páginas. E ela verifica. É menor ou igual a 1? Se sim, ela já sai da função porque não tem muito o que fazer com esse número de páginas. Como eu já falei, a primeira página é sempre reservada. Depois disso, ela vai ali, na linha 585, ela joga para outra função. Essa função ela vai verificar basicamente se, com as páginas que você tem atualmente, com o número de páginas atual, ele acerta ou não o máximo do offset, que vai ficar num loop infinito. Se sim, diminui um pouco esse número de páginas. Se não, continua e verifica se o número de páginas atual ultrapassa o número máximo de páginas. Caso contrário, caso o número de páginas atual seja 5 e o número máximo de páginas seja 2, aumenta-se o número máximo de páginas para não diminuir o número de páginas. E retorna depois essas páginas. Então, para o pages, que vem da função 2 underline swapin nr pages, agora tem o número de páginas máximo do nosso programa. Depois, ele verifica, faz um set atômico da páginas na variável last read pages. E após isso, retorna a variável pages, que nada mais é do que o número de páginas disponíveis para fazer o swapping. Bom, a LRU Cache Edge, bom, LRU é o Least Recently Used, então é um mecanismo para gerenciar quem entra e quem sai. Então, Least Recently Used significa o que tiver menos, que foi menos utilizado anteriormente é o que vai sair, né? Ali no código, PageVec é um vetor de páginas. Ele faz o VM bug on page na linha 449 get page, e na linha 453 a função PageVec LRU Edge adiciona as páginas passadas a LRU. E as a Free Page Table ela serve para liberar as páginas da memória. Então, mas na verdade a função que realmente libera é a da linha 429 free underline pgd underline range. E enquanto ele entra num loop, né? E enquanto ele conseguir acessar a VMA, que seria a Virtual Memory Address, o endereço de memória virtual, ele sempre vai pegando o próximo elemento da VMA e desalocando ele, dando free. Bem, sempre quando se pensa em swap, se pensa, nossa, mas por que se deve se usar swap se hoje em dia nós temos memórias RAMs cada vez maiores e mais rápidas? E existem porquês você usar. Um deles é o computador que, quando ele entra em modo de hibernação, ele precisa utilizar a memória swap para salvar o estado atual da memória RAM, e então poder, depois de voltar sua hibernação, conseguir retomar o estado anterior. Porque durante a hibernação o computador é realmente desligado. Outra utilidade da memória swap hoje em dia é, como o Lucas já disse, a utilização de arquivos e aplicações de grande porte. Por exemplo, ele falou de uma inteligência artificial,
ou algum arquivo muito grande, com muita informação que passa da memória RAM, da memória física existente no dispositivo, ou que deixará o dispositivo completamente travado. Então, são as principais aplicações da memória swap hoje em dia. Então é isso, acaba por aqui a nossa apresentação. Nós temos aqui o número do grupo, os integrantes e uma pequena descriçãozinha sobre, falando o nome da professora e tal. Então é isso, muito obrigado.